Boa noite a todos. O Clube da Cerveja de Piracicaba se reúne mais uma vez. Hoje com uma plateia nova, novos membros querendo participar desse prazer imenso que é degustar os néctares cervejeiros. Hoje nós vamos ter a companhia do senhor Murilo Risato Capucin, segurança patrimonial do condomínio Terras do Piracicaba. Obrigado pela sua presença. Também temos aqui ao nosso lado o senhor Jonas Augusto Risato Pascoal, engenheiro agrônomo, doutor e pós-doutor em engenharia de alimentos, portanto tem tudo a ver com cerveja, que é pão líquido, como os dois dizem, né? Seja bem-vindo também. Seja uma noite interessante. Senhorita Érica Martins Baviera, belo nome, Baviera, advogada, civilista, trabalhando na área de direito bancário e do consumidor. Obrigado mesmo por sua presença. Também temos que aqui agradecer 12 vezes ao senhor João Capucin, tradutor, professor de inglês do Colégio CLQ e também da Escola Celeste de Idiomas, que não só participa, mas nos cede o espaço, né, a sua moradia, de sua casa, como a gente pode fazer. Vou fazer mais caro. E mais uma vez eu aqui ajudando para a gente coordenar esse troço aqui, né? Luiz Antônio Silvetti, professor de biologia do Colégio CLQ Piracicaba e por formação também, mestre cervejeiro formado pela Academia de Ciências Cervejeiras Munique, Demes, uma escola que tem mais de 100 anos de fundação, tem uma tradição bastante longa, longeva, na área de cervejaria e de assessoria a vários outros países, não só a Alemanha. Bem, agradecendo a todos novamente, a gente vai começar hoje nosso painel degustativo, né? Trabalhando com um tipo de cerveja que no filme anterior, quem for acessar pelo YouTube vai ver, nós trabalhamos com Pilsen no anterior, que é um grupo de cervejas que pertence à família das Lager Beer, ou em inglês Lager. A cerveja Lager ela é muito ampla, a classificação dela é muito ampla, tem multiplicidade de cervejas que acabam nessa mesma linha. Você tem cervejas escuras, do tipo Lager, você tem cervejas muito leves, do tipo Lager, você tem cervejas com maior tempo de maturação, fermentação e com mais malte, um pouco mais de lúpulo, da família Lager. Você pode ter até cervejas defumadas da família Lager. Quer dizer, a Lager ela é muito ampla, é difícil definir uma Lager, porque se a pessoa não tiver um razoável conhecimento, ela pode olhar para 3 ou 4 cervejas e acreditar que todas são diferentes. E são nas suas, digamos assim, formulações, não é? No teor de malte, no teor de lúpulo. Todavia, elas têm em comum o fato de serem cervejas trabalhadas com levedura de baixa fermentação, que significa elas trabalham a temperaturas não muito elevadas, entre 7 a 12 graus Celsius no processo de fermentação delas. E a levedura, né, normalmente a Saccharomyces silvarum, que é uma variedade de levedo que ao final do processo fermentativo, quando você aumenta o frio do tanque para que encerre o processo fermentativo e dar início posteriormente à maturação ou pós-fermentação, a tendência, o comportamento desse fermento, ele é aglutinar e sedimentar no fundo do tanque. Então esse é um caráter das Lager. Trabalhar, eles falam, vocês pegam as cervejas nacionais e falam, cerveja baixa fermentação. O consumidor não tem a menor ideia que é baixa fermentação. Mal sabe o que é fermentação, quanto mais aqui abaixo. Aí o pepino vai aumentando, né? Então, se ele tiver um pouco de senso crítico, ele não vai conseguir entender, porque os rótulos não são claros. Obviamente, os países com tradição cervejeira, que é o caso da Alemanha, que é a pátria da cerveja, e os outros países que também têm uma certa tradição, como a própria Bélgica, e a Inglaterra, a Irlanda, o público já está acostumado, tem uma cultura centenária de consumir cerveja, então eles entendem no popular o que significa uma alta ou baixa fermentação. Mas nós brasileiros não temos essa cultura, não faz parte, a não ser as pessoas que são aficionadas e gostam e convivem com isso. A maioria de nós não tem noção e o rótulo não vem claro. Então, basicamente, vamos definir assim: Lager é uma família de cervejas muito amplas,
com algumas variedades de cores, de aromas, mas que no fim elas têm em comum uma coisa: trabalhar com o mosto básico, que o mosto básico é o total de açúcares fermentíveis que ela vai gerar no processo de fermentação, que vai ter um valor aí na faixa de 11,8 a 12 grau plato, que é uma medição que se usa na linguagem cervejeira para ter o total mediano de açúcares fermentíveis. E trabalha com uma levedura, um fermento, que no processo trabalha com temperaturas de fermentações mais baixas, entre 7, 8 a 12 graus Celsius, e que ao final desse processo vai sedimentar, diferentemente das famílias de cervejas ales, onde o fermento ele tende a levedar no sentido de flocular, ficar na superfície do tanque no final do processo. Então, essencialmente, isso é uma lager beer. Portanto, quando você estiver diante de cervejas muito distintas, nem sempre quer dizer que elas são de famílias diferentes. Porque, na verdade, na prática, nós temos duas grandes famílias, as ales e as lagers, né? As ales trabalham com fermentações de temperaturas mais elevadas, que são alta fermentação, e um levedo que tende a flocular no alto do tanque no final do processo. E as lagers trabalham em temperaturas mais baixas, daí baixa fermentação, e também porque o fermento tem o comportamento de sedimentar no final do processo. Essencialmente é isso. No mais, o que acontece com as lagers? Como a essência das lagers é que são cervejas que foram desenvolvidas na segunda metade do século XIX, né, um pouquinho antes e tal, onde a tradição, nós já comentamos no filme anterior, a Europa tinha por tradição fazer cervejas encorpadas, com bastante malte, e isso causava o quê? Uma cerveja mais pesada no aroma, no paladar, e também elas tinham um teor alcoólico mais elevado, porque você tem mais açúcares fermentíveis, e vai redundar numa cerveja também mais alcoolizada, com um teor alcoólico mais elevado. No entanto, as pessoas, ao longo do tempo, já no século XIX, começaram a ter uma tentativa, uma visão um pouco mais crítica sobre cerveja. Que tal a gente fazer uma cerveja não tão pesada e que dê para a gente tomar mais tempo, né? Tipo, mais suave, mais refrescante? Aí nascem as lagers. As lagers, então, são uma linha de cervejas que usam muito menos malte no seu processo, né? E, portanto, menos álcool. Então, ela acaba tendo o quê? Uma leveza no seu paladar, não é? No seu aroma, porque também acaba usando um pouco menos de lúpulo, embora as Pilsen, aí modéstia à parte, na minha opinião, é muito limitada. Eu sou apaixonado por Pilsen, porque as Pilsen são leves, mas são extremamente lupuladas. O que eu gosto é o lúpulo, que na minha opinião é a matéria-prima mais nobre do processo. Só que nem todo mundo gosta de cerveja tão amarga. Por isso que aí as lagers acabam vendendo muito mais, as lagers não Pilsen, do que as próprias Pilsen. No entanto, isso também é questão cultural, que tem países onde as Pilsen são muito consumidas, né? No caso da República Tcheca, o norte da Alemanha e outros países, enfim. Agora, falando da lager, qual que foi a proposta que os cervejeiros do final do século XIX quiseram criar? Uma cerveja mais leve, mais refrescante, menos pesadona, que desse para os caras tomar, inclusive nas épocas mais quentes, ser realmente uma bebida refrescante. Desculpa. Então esse é o objetivo das lagers. Lógico que muitas pessoas criticam porque elas são muito leves, aí você entra nos comentários que existem em vários sites na internet, inclusive alemães que eu andei também consultando, os caras criticam muito, as cervejas são muito leves, ou falta lúpulo, ou falta malte. Amigo, seguinte, cada um é cada um. Você quer cerveja encorpada, você quer cerveja com muito álcool, então vou procurar outra cerveja que não, uma lager, é óbvio, né? E assim você tem, isso que é interessante, a cerveja, ela tem uma multiplicidade de versaments, de receituários, e que agrada a todo mundo. Um dia, cedo ou tarde, você vai achar a cerveja que mais se enquadra com o seu paladar, com a sua disposição, enfim. Então, eu quero colocar o seguinte, é óbvio, nós vamos ver hoje algumas cervejas que são muito leves, muito suaves, que está justamente dentro desse contexto do lager, que pode às vezes decepcionar, você fala, esperava mais, é uma marca que eu já ouvi falar, não conhecia, sei lá. Mas entenda, isso é uma proposta da cerveja ser assim, leve, suave, com menos lúpulo e menos malte, né? E aí, meu amigo, dar sequência à jogada, e aí, acima de tudo, quando for fazer a degustação, vocês nunca participaram, o seu João já participou, tentem observar alguns critérios que depois na montagem da degustação do painel a gente vai vendo,
que é, por exemplo, durante a colocação do produto no vaso, no copo, a formação da espuma é um fator muito importante, né? Do ponto de vista germânico é muito importante. Os ingleses não dão importância a isso, mas os alemães sim, e a maior escola de cervejaria são os alemães. Então eu tomo sempre por base a opinião deles. A cerveja tem que ter um colarinho de espuma e esse colarinho tem que ser bem formado, ou seja, o que significa bem formado? Uma espuma compacta, né, com bolhas pequenas e cremosa, onde ela fique um certo tempo no seu copo, no seu vaso, e mesmo que ela abaixe, que ela não abaixe tão rapidamente. E mesmo abaixando, que fique rastros dela pelo copo. Porque aí você realmente denota que foi um produto bem maturado, bem descansado, bem trabalhado. Né? Porque o processo de maturação é justamente para isso, clarificar a cerveja, sedimentar substâncias não agradáveis ao paladar, não é? Que depois vai ser separado, que eu chamo de trube frio, vai marcar bem os paladares, aromas dos alfa-ácidos, que são as resinas do lúpulo, que vão dar um amargor, não é? E, acima de tudo, formar com calma o CO2, que quando você estiver num copo que foi bem maturado, vocês poderão denotar que há pequenas bolhas que sobem no fundo do copo. Essas bolhazinhas são bolhas de CO2 que foram processadas lá na fermentação. E que depois elas descansaram bem nesse processo, que elas vão dar uma certa acidificação na cerveja, que é um caráter também. E ao subir, elas vão encontrando as proteínas de alto peso molecular e formando a espuma. Né? E quando isso é bem trabalhado, ela vai ficar relativamente compacta, essa espuma, o colarinho dela, cremosa, e mesmo quando ela começar a baixar, ela vai deixar rastros pela taça. Uma cerveja não bem trabalhada, ela pode até subir, mas rapidamente ela baixa e o copo fica liso. Isso é um indicativo que é uma má formação de espuma, portanto ela não foi bem maturada. O que é comum também aqui no Brasil, sinto muito dizer, porque as cervejarias que trabalham em larga escala, elas acabam por adicionar aditivos para segurar a espuma, que ela não tem, porque o termo de maturação não é respeitado. Porque aqui, como são mega fábricas, nós somos hoje a maior cervejaria do mundo, é nossa, né, brasileira, então se produz em larga escala e a inércia de tanque, o que é a inércia de tanque? O tempo que o tanque vai ficar cheio com cerveja. Você reduz a inércia de tanque para rapidamente encher com uma nova batelada de cerveja. Só que isso custa. Por que custa? Porque ela vai sair sem espuma e não bem maturada. Então o que você faz? Você vai e dosa um aditivo à base de algas que vai criar uma espuma artificialmente nela, mas ela vai baixar rápido. Não vai segurar como uma cerveja mais bem trabalhada, né? Além disso, tem muitas cervejarias que acabam também no processo final de maturação, ou antes de filtrar, dosar um lúpulozinho pré-isomerizado, que vai dar uma arominha X que ela não criou na maturação, porque não houve tempo. Aí ele joga um lúpulo rápido ali, que parece um caldo de ping-pong frutado, que é para dar uma arominha, e o consumidor que também não sabe, toma e fala, legal, tá bom o cheiro dessa. Na verdade não é que seja ruim, mas é que é tudo na base do artificialismo, porque a natureza do produto exige aquele tempo. É como você querer que, sei lá, uma planta que vai levar 6 meses para crescer, cresce um mês. Ela vai ter algum problema aí, com certeza. Né? E a cerveja também, ela vai repercutir isso. Né? Então, assim, durante o processo, ao chegar para a taça, olhe bem, durante a colocação, como é que vai formar essa espuma, o colarinho, quanto tempo ela vai levar para baixar, como é que vai ficar, se fica ou não um rastro no copo. Né? E depois, antes de beber a própria cerveja, você aproxima do seu nariz para sentir o flavor, quer dizer, o aroma dela, o que ela gera em você em termos de expectativa, né? De aroma. E depois, quando você estiver bebendo, procura também beber meio que respirando junto, para que o paladar, porque esse na verdade que é o flavor, é o conjunto do paladar e a sensação aromática que ela vai te causar. Então sinta um pouco, dá um primeiro golinho para ela revestir sua boca, para se acostumar com o paladar dela, e na sequência, um segundo gole, você segura um pouquinho no fundo da língua para você sentir um pouco do amargor do lúpulo, é interessante isso. Algumas vão deixar uma marca um pouco maior, outras menores, não espere grandes coisas porque, de novo, não são pilsen, então elas têm menor dosagem de lúpulo, tá? Mas isso também faz parte, então você vai dar uma nota posteriormente, vamos notar, dar um valorzinho para elas, de 0 a 5, tome cuidado, porque às vezes você se empolga com uma cerveja, eu dei 5. Aí numa outra cerveja ou na segunda bateria você pode encontrar uma outra que te encantou mais ainda, e aí, o máximo é 5.
e você criticamente pensa, pô, mas a outra era boa, mas não tão boa quanto essa, e agora, onde eu vou pôr 5 para as duas? Então tenta ser um pouco crítico, sabe? Você pode pôr 1,5, 2, 2,75, 3, o que você achar, né? Conquanto que você também tenha essa visão crítica, né? Tenta ser crítico nessa hora. Embora vocês não estão habituados a fazer isso, mas é um primeiro treino. E quem sabe a gente possa fazer novas degustações com outros tipos de cerveja. E aí a gente vai só encorpando o nosso... Aprimorando. Exatamente. Você vai treinando. Isso é treinamento. Degustar é treinar. No início sem referência. Mas que acima de tudo você não baita no divertimento. A gente cria muito. Essa é a ideia, né? Esse é o principal. O resto é... E é importante que você falou na primeira reunião, o momento que a gente está degustando é um momento de você estar concentrado, né, de não ter distrações né, laterais, você está prestando atenção na criança ou no som ou alguma coisa, você está focado no copo, no que você vai tomar, no cheiro, no paladar, todo esse conjunto aí. Ouvir o que a cerveja vai falar pra gente. Exato. E ela sempre vai falar algo, com certeza. Mas, é o que eu digo, também a gente vai fazer aqui um esquema que o João já sabe, pôr uns pedacinhos de pão, porque também é interessante que entre uma degustada e outra, você come um pedacinho de pão, os caras falam em miolo de pão, pode ser um pedacinho de pão, precisa, né, ser o miolo exatamente, porque ele dá uma limpada no seu paladar e neutraliza. Assim você não vai induzido pelo paladar da anterior para a segunda, né? Agora, se passar um certo tempo, que nem, como são vários a degustar, você não precisa toda hora ficar comendo pão, entendeu? Mas assim, se você já estiver na sequência, então é interessante você dar uma pausinha, comer um pedacinho pequeno, só para você tirar um pouco o paladar da anterior e não mascarar o paladar da próxima, né? Ou água também é interessante, né? Você dá uma lavadinha na boca para que você vá tirando o paladar residual do anterior, tá? E assim, seguir uma sequência. Se você for o primeiro, você repete sempre. Se você for o segundo, idem, tá? Eu vou sempre no final, porque eu quero que vocês vão fazendo, livre de qualquer opinião minha anterior, vocês vão fazendo o seu livre-arbítrio. E também, não é que a gente não possa conversar, pode conversar, mas assim, tipo, sempre focado nela. A conversa seja pela cerveja, não, bater o carro, não, porque aí você já desconcentra o que está fazendo. Inclusive a tabela que eu criei aí pra gente fazer a pontuação, né, essa votação, enfim, originalmente tinha criado uma com o nome de todo mundo, com o nome das cervejas pra gente fazer essa pontuação. Depois, conversando com o Luiz, falei, Luiz, é melhor fazer uma para cada um, para que também o voto de um não influencie no do outro. Porque às vezes você vai pensar, nossa, mas ele colocou 5 ou colocou 4, nossa, eu ia colocar um 0. E de fato isso pode influenciar ali naquele momento ali, como a gente, como nós somos inexperientes aí, isso pode influenciar. Então esse também foi o motivo da gente fazer uma folha para cada um, para que seja totalmente imparcial essa votação. Exato. Né? Então, também o que eu peço a vocês é, independente do que eventual comentário seja feito, vá pelo seu paladar, porque o paladar é único. O que agrada a mim, não necessariamente agrada a ti. O que te agrada, talvez não agrade a ele. Então isso é muito individual. Por isso que tem um mundo de cerveja, porque com certeza se tem 6 bilhões de pessoas, vai ter 6 bilhões de receitas no mundo, sabe? Vai agradar pelo menos todo mundo, né? Que seja. Então acredito que as regras do jogo estão aí, né? Só aí seguir uma ordem. Legal. Aí eu vou montar o painel ali e pau na jaca, que agora é a parte boa. Vamos lá. Beleza? Obrigado. Vamos lá. Liga lá.